Clarence o Otimista, ele é um desenho que sempre retrata situações que podem acontecer na vida real, e também momentos onde crianças não têm muita ideia do que tá fazendo. Eu acho inclusive até quando a gente cresce e vai assistir de novo alguns episódios, acaba percebendo também que alguns episódios eram bem nojentos. Só que eu não vou falar disso aqui hoje, e sim justamente de alguns momentos, que é onde a criança mais tem medo, que muito episódio inclusive abordou isso. Então hoje eu quero falar de 3 momentos em Clarence que digamos que podem ser um pouco assustadores. É sobre isso basicamente que vamos conversar no vídeo de hoje. E para começar, eu quero falar do episódio 20 da primeira temporada chamado Os Esquecidos, que como o nome do próprio episódio já fala, o Clarence foi esquecido na escola. Eu acredito que muita criança que passou por isso não deve ter tido uma experiência legal. E vamos ver inclusive como o Clarence reagiu a essa situação. Agora meus pais também não sabem que eu existo. Pensei que não tivesse como o dia piorar. Mas antes, se você é novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E dessa vez começa na escola, onde basicamente já era fim de aula. E as crianças, elas estavam esperando os pais virem buscarem elas. E enquanto estava todo mundo esperando, o Clarence estava tentando puxar assunto com algumas crianças. Até porque ele também estava esperando o Shadow vir buscar ele. Mas sempre que ele estava tentando puxar assunto com alguma criança, acabava chegando algum pai ali e vinha buscar ela. Então o Clarence, ele meio que nunca conseguia terminar uma conversa. O lance é que o tempo foi passando e ia diminuindo cada vez mais o número de crianças. Até que acabou sobrando só o Clarence e o Brad, que ele inclusive é um pouco introvertido e não consegue se comunicar direito. Ele até admirou inclusive o Clarence por ele ser tão descontraído, e uma pessoa inclusive totalmente diferente dele. E é engraçado porque ele gosta da Ruivinha, que no caso é a Mavis, e queria dizer isso pra ela. Só que ele é tímido demais pra conseguir falar isso, sabe? Nossa, ela é linda. Ela não deve nem saber que eu existo. Mas quando todas as crianças já foram e sobraram só o Clarence e o Brad, foi então que o Clarence foi puxar assunto com ele, porque até então eles não eram próximos. Então por isso que o Clarence, ele foi falar com o Brad por último, tanto que ele nem sabia inclusive que o nome dele era Brad. Mas apesar que o Clarence estava tentando puxar assunto, o Brad era tímido demais para responder. O Clarence inclusive acabou até falando que o Shadow estava para chegar. Só que o problema é que ele esqueceu de buscar o Clarence na escola. Isso porque ele estava muito distraído vendo TV. Shadow vem me buscar. Ele vai chegar daqui a pouquinho. Só que quando o zelador estava tirando a bandeira da escola, foi aí então que o Clarence acabou percebendo uma coisa. Ele acabou sendo esquecido pelo Shadow. Então por conta disso, ele ia embora assim mesmo pra casa. Apesar que eu não acho uma boa ideia uma criança sair por aí sozinha. E o Brad inclusive, ele estava até um pouco preocupado porque ele também estava passando por essa situação. E dá pra ver também que ele é um pouco depressivo, porque ele fala de uma forma bem pra baixo. Agora meus pais também não sabem que eu existo. Pensei que não tivesse como o dia piorar. E aqui basicamente o ponto em que eu queria chegar. O Brad ele acaba representando uma criança muito mais comum que o Clarence. Tenho certeza que se fosse qualquer criança esquecida na escola também, ou que os pais demoraram a chegar na escola por qualquer motivo que seja, muita criança pensaria como o Brad. O Clarence, por exemplo, ele só tava de boa porque parece que não é a primeira vez que o Shadow esqueceu ele. Mas o Clarence, ele incentivou o Brad a eles irem andando, o que eu não acho uma boa ideia, porque muitos perigos podem acabar acontecendo com 2 crianças andando sozinhas. Acho inclusive que os pais de vocês já falaram isso em algum momento, seja agora ou na infância. Mas enfim, eles continuam o percurso andando pela rua, né, tentando voltar pra casa, até que o Clarence faz uma coisa que eu duvido muito que uma criança na idade dele faria, que é comer uma comida que ele encontrou na rua. Mas naquele momento, inclusive, parecia que o Shadow tinha lembrado do Clarence, mas na verdade era só pra enganar a gente, porque ele só lembrou de lavar o banheiro. Só que tanto o Clarence quanto o Brad, eles andaram tanto que acabou anoitecendo, e pra piorar a situação, começou a chover. São climas totalmente desfavoráveis pra qualquer criança andar por aí. É melhor a gente acampar e ir embora quando amanhecer. O Brad, inclusive, ele já estava morrendo de medo, mas o que estava deixando o clima um pouco mais leve era o próprio Clarence, porque ele é o tipo de criança que não pensa muito nas consequências. Por isso parece que ele é tão destemido, sabe, que ele não estava com medo naquela situação. Só que eles acharam um abrigo para ficar enquanto esperava a chuva passar, que foi um esgoto que eles encontraram ali próximo, que apesar que foi um local bem comum para eles se abrigarem da chuva, ali parecia uma casa e não um esgoto. Só que o que ficou um pouco estranho nessa parte é que eles pareciam que estavam em um programa, porque dava para escutar algumas falas de fundo, sabe? Escuta aqui, você e suas amiguinhas sanguessugas vão dormir no sofá hoje. Até que chegou o proprietário dali e acabou dando um susto neles. Mas a parte que eu achei realmente estranha é que o programa que o Shadow estava assistindo, não sei como, mas aquilo parecia um estúdio. Até o Shadow estava vendo aquele programa. Mas foi só agora que ele se tocou, inclusive, que ele não buscou o Clarence. Apesar que ele viu uma sombra do Clarence em casa e pensou que buscou ele. Mas era só uma caixa que estava fazendo aquela sombra. O que eu achei até bizarro, aquela sombra praticamente perfeita do Clarence, sabe?
Mas enquanto isso, a depressão do Brad estava piorando por estar naquela situação com o Clarencio, porque ele estava pensando que ninguém se importava com ele. E ninguém vai no meu funeral. Já chega, eu vou falar alguma coisa. E como eu já tinha falado antes, ele é muito representado por uma criança comum. Até porque é muito normal você ter medo e ansiedade se você tá perdido à noite. Ainda mais quando você tomou uma baita chuva. Não é uma coisa fácil de forma alguma com uma criança lidar. Mas pelo Clarencio ser um pouco menos medroso, acaba não sendo uma situação tão ruim assim. Mas é claramente péssimo tudo isso que eles estão passando. Mas eles tentam dar seu jeito, né, pra chegarem em casa. Mas a forma como o Clarencio queria, com certeza não ia dar certo. Ele queria pular em cima de um caminhão pra pegar uma carona. Pelo menos o Brad tomou uma atitude e não deixou ele fazer isso, porque poderia deixar aqueles dois muito mais encrencados. E parecia que toda aquela situação estava sendo uma aventura pro Clarencio. Já pro Brad estava sendo um pesadelo, sabe? Mas foi então que ele acabou pensando em uma situação que no caso era só pegar um ônibus pra casa. É até engraçado porque o Clarencio ele não sabia como pegar um ônibus antes. Pelo menos o Brad tomou uma atitude ali, né, que ajudou bastante. E depois de tudo isso que eles passaram, acabou servindo de uma lição pro Brad. Ele aprendeu a ser uma pessoa um pouco mais confiante, porque mesmo sendo introvertido, ele acabou tomando a liderança. Tanto que ele tava pensando em se declarar pra Ruivinha, que no caso era Mavis. Ele tava inclusive até mais falador comparado ao começo do episódio. Ele teve inclusive uma baita evolução. E depois de muito tempo, o Clarencio acabou chegando em casa e pra piorar, o Shadow nem tava tão preocupado. Só que depois disso corta pro dia seguinte, que vai pra escola de novo, e o Brad, ele tava disposto a falar pra Mavis que ela era muito bonita e falar como ele se sente em relação a ela. E ele tava indo falar com ela, mas o Clarencio acabou estragando tudo. Oi, Harvey, você já falou com a garota que você gosta, aquela que é ruiva? Ei, peraí, você é ruiva? E é por isso que eu falo que o Clarencio, ele não pensa muito no que faz ou no que ele fala. Ele poderia não ter espalhado os sentimentos do Brad. Com certeza o Clarencio, ele estragou tudo. E a Mavis acabou escutando isso de uma forma ruim, tanto que ela acabou fugindo de vergonha. Só que a parte que eu mais achei engraçado e também bizarra é que tudo aquilo que o Brad tava passando tava sendo assistido. Igual o programa mais cedo, que era o mesmo lugar que o Shadow tava vendo o Clarencio. E esse episódio meio que ele retrata o medo da criança de ser abandonada. Só porque os pais não foram buscar na escola ou acabaram demorando por qualquer motivo que seja. Pelo menos uma coisa que eu achei muito interessante nesse episódio foi o próprio Brad. Durante todo o episódio, ele realmente melhorou muito e tomou mais atitude, apesar que o Clarencio atrapalhou um pouco, sabe? E continuando com nossa história, agora eu quero falar do momento que acontece no episódio 51 da primeira temporada, chamado Sustinho. Que esse episódio, ele já começa sendo bem assustador, porque já envolve uma casa mal assombrada. E a gente sabe que quando envolve uma casa mal assombrada, nunca é um bom sinal. E ainda por cima, se passa no Halloween, então dá pra ver que é um episódio daqueles. Mas claro, logo vocês vão entender do que eu tô falando. Mas claro, se você tá vendo até aqui, eu acho que eu mereço sua inscrição, não é mesmo? Então se inscreva que eu sei que vocês vão gostar dos próximos vídeos. E esse episódio começa com Clarencio falando que todos são bem-vindos à Casa do Terror, que todos ali veriam seu pior pesadelo. Só que parecia que ninguém tava levando isso a sério. Entrem por sua conta em risco. E sem contar que nem era a casa do Clarencio, e sim a garagem. E eu não sei se a mãe dele ficaria feliz com o que aconteceu ali, porque a garagem tava uma bagunça. Eu só fico pensando também como que eles conseguiram esqueletos pra enfeitar aquele lugar. Mas enfim, né? O Sumo tenta assustar as meninas, mas não dá muito certo. Até porque parece que elas não se assustaram nem um pouco. Só que mesmo assim o Clarencio acaba falando pra não se preocuparem, porque ele vai proteger todos. E sem contar que o Clarencio, ele nem é tão corajoso, porque daqui a pouco vocês vão ver o momento que ele fica morrendo de medo. Mas ele ofereceu alguns petiscos pra elas experimentarem. Por exemplo, uva sabor olho. Minhas mãos de aranha! Ou que tal cérebro de espaguete? Só que ele tava falando como se fosse realmente uma coisa bem estranha. Só que a cereja do bolo pra mim foi quando o Clarencio tentou fazer parecer que as meninas morreram. Ele acabou levando elas até o quintal e mostra o túmulo tanto da Chelsea quanto da Mavis. Elas eram tão jovens. Que a Chelsea, ela até achou aquela brincadeira muito sem graça. Dava pra ver, inclusive, no olhar dela isso. E eu acho que até certo ponto seria se eles estivessem brincando com a morte de alguém que elas gostam. Mas como não foi o caso, né, foi só uma piada com elas, eu acho que não tem problema. E uma coisa que me veio na cabeça que eu queria só comentar é que a fantasia do Sumo me lembra muito o mexilhãozinho de Bob Esponja. Vocês vão me dizer que não parece bastante ele. Mas enfim, acabou que tanto a Chelsea quanto a Mavis não ficaram com medo. Então é quando eles começam
começam a entrar em uma discussão, porque o Sumo, ele fala que a fantasia da Chelsea também não estava nem um pouco assustadora, e acabaram ficando nessa discussão para ver qual fantasia que dava mais medo. Só que depois disso, naquele momento, a Chelsea acaba sugerindo para eles irem sair por aí pedir doces. Só que do nada o Clarence acabou sentindo vontade de ir ao banheiro e bate na casa de uma senhora para pedir para usar o banheiro. Só que quando ele vai usar o banheiro daquela senhora, ele acaba percebendo um enfeite de Halloween, que ele acaba confundindo com um fantasma de verdade e ficou com medo e saiu correndo dali como se não houvesse amanhã. Só que depois desse momento, o irmão da Chelsea acabou aparecendo, que eu confesso que eu achei ele um pouco ruim, porque ele só apareceu ali pra zoar ela. E também ele veio falar que ia pra uma festa, que eu achei até um pouco engraçado, porque uma coisa que eu acabei reparando é que não tem nem como negar que eles são irmãos, um é cara do outro. Só que ele também apareceu ali pra provocar ela, falando que crianças não entram na festa, o que foi engraçado, porque teve um efeito contrário, porque ele só tinha aparecido ali pra zoar com a cara dela, só que ele acabou colocando na cabeça da Chelsea que ela entraria assim naquela festa se ela quisesse, o que isso acaba sendo um pouco ruim, porque a Chelsea acabou arrastando todo mundo pra lá. Eles só queriam aproveitar o Halloween e ela acabou incentivando eles a invadirem a casa. Só que no caminho pra festa, eles acabam passando por uma casa que tinha uma cerca quebrada. E era uma casa que ficava no topo de uma colina, que parecia assustadora. E a Chelsea até acaba falando que ali antigamente era um orfanato que foi incendiado. E agora tem um grupo de espíritos malignos que habitam aquela casa. Falando assim, até parece que ela quer pôr um pouco de medo neles, e até que faz sentido. Só que na verdade, cada um só queria contar uma história de como aquela casa é assustadora. E o Sumo acaba dizendo que naquela casa tem um homem-rato. Acabou acontecendo isso com ele porque ele teve contato com radiação. E o Jeff acaba falando que na verdade não é nada disso. Que o Sumo até ficou indignado, que seria mais assustador do que um homem-rato. Mas o Jeff, vocês sabem que ele é o mais bobo de todos. Ele acaba falando que na verdade são pessoas que plantam seus próprios legumes. O que, sendo sincero, isso não é nem um pouco assustador e na verdade é até uma atitude legal ter uma plantação. Só que na visão do Jeff isso pode ser um pouco nojento. É por isso que ele não curte nem um pouco essa ideia. Só que enquanto isso, Clarence acaba falando que ele não tem medo dessas coisas, porque ele em si é que dá medo. Só que parece que ele mudou de ideia rapidinho, ele tava só bancando a pose. Só que chegando nessa festa do qual o irmão da Chelsea tinha falado, tinha dois guardas na frente e perguntaram qual que era a idade dela. Só que mesmo assim ela acabou entrando porque ela fala que é irmã do Clarence. Só que o Clarence e os outros eles não queriam deixar. Que a reação do Sumo pra eles foi até engraçada, eu confesso. Ah, beleza. Doce! Oh, sai pra lá, jardim de infância. O que será que ele estava tentando fazer? Porque eu não entendi. Mas de qualquer forma, acabou funcionando, porque ele conseguiu entrar. Eles entram na casa assombrada e na verdade é totalmente diferente do que eles esperavam. A casa por dentro era iluminada e tinha só uns corredores. Só que nada que pudesse assustar as pessoas, entende? E teve uma pessoa ali que tentou assustar o Sumo, mas não deu certo. Mas o Clarence, ele tava ali conversando com uma garota e até parecia que ele tava tentando arrumar uma namorada, mas é quando alguém vem avisar ele que a Chelsea e o pessoal vieram zoar a festa. Então ele ia resolver essa situação, mas nem foi preciso, porque nesse momento é quando a Chelsea apareceu bem na frente dele. E ela apareceu pra se vingar entre aspas, porque ela veio zoar ele, ela tinha vindo pra fazer o mesmo, só que o problema é que ela acabou destruindo a casa. E a Chelsea ainda zoou ele na frente da garota que ele tava conversando, que foi uma coisa que com certeza ele não gostou, que depois dessa situação ele queria sair correndo atrás deles. E foi engraçado porque eles tentaram fugir dali o mais rápido possível. Só que bem no meio da perseguição, o Clarence e os amigos dele, eles acabaram vendo um grupo de garotas que até esqueceram de perseguir a Chelsea e o pessoal. Do nada ele até esqueceu que estava correndo atrás deles, porque ele tinha parado para conversar com elas, ou seja, no fim ele acabou esquecendo. Pelo menos foi tempo suficiente pro Clarence e o pessoal fugirem. Só que no meio dessa correria, eles acabaram percebendo que a Mavis não estava com eles. Mas quando eles se deram conta, eles percebem que ela acabou sendo arrastada para casa mal assombrada. E foi aquela que eu tinha falado no começo, que eles estavam discutindo se tinham fantasmas ou um homem-rato. E todo mundo queria resgatar ela, menos o Jeff. O que, sendo sincero, eu achei um pouco errado da parte dele, porque ele pensou em deixar pra lá só porque ele tava com medo. Mas eu aposto que se fosse ele que fosse pego, ele com certeza ia querer que alguém salvasse ele. Aqui eu confesso que eu achei que o Jeff deu uma vacilada. Mas como todos resolveram ir procurar pela Mavis, ele acabou indo junto também. Principalmente porque ele acabou percebendo que aquela era uma plantação caseira
traseira, igual a história que ele mesmo criou e ele mesmo ficou com medo. Mas chegando na casa, tava todo mundo com medo de avançar, porque poderia ter um homem-rato ou até mesmo fantasmas, e pra completar ainda por cima tinha um bolo na escada, o que tava muito na cara que era uma armadilha. O estranho é que eu achei o Clarencio bem corajoso nessa parte, porque ele acabou comendo aquele bolo sem saber o que tinha nele, em uma casa que supostamente estava abandonada, segundo eles. Isso com certeza não se deve fazer, mas o Clarencio não seguiu essa lógica, mas pelo menos ele dividiu o pessoal em times para procurar pela Mavis. A Chelsea e o Summon procurariam pelo primeiro andar, enquanto ele procuraria no segundo. Como o Jeff é meio medroso, né, ele ficou ali pela sala. Só que ao mesmo tempo que o Clarencio entrava na casa, ele estava sendo perseguido por uma coisa estranha, porque parecia realmente que alguém estava perseguindo ele, o que realmente é uma coisa que eu não estava esperando. Segunda armadilha debaixo da vasilha. Mas enquanto isso, o Summon tava andando pela casa chamando pelo Homem-Rato, ele realmente acredita nisso, apesar que a Chelsea faz uma cara que não é nem como se ela não acreditasse nisso, e sim porque ela fala que ali na verdade é que tem fantasmas. Então eles começam uma discussão se tem fantasmas ou é um Homem-Rato, até o ponto que eles chegam no porão e até que o Summon foi cavalheiro, e também pra testar a Chelsea se ela tava com medo ou não, ele acaba mandando ela ir na frente. Mas tem um momento ali que mostra o Jeff, ele não tinha conseguido ficar parado, então ele acabou saindo pra procurar pela Mavis também. Ele acabou encontrando ela e ela tava num quarto ali ouvindo uma música, e acabou ficando um clima meio estranho, porque o Jeff foi falar com a Mavis e ela acabou até que surtando com ele. Enquanto isso, o Clarencio tava parecendo que ele tava sendo perseguido por um fantasma, e ele acaba achando uma abóbora que ele acabou pensando que era a Mavis que tinha virado aquilo. Ele acha que alguma bruxa jogou um feitiço nela, entende? E ele realmente acreditou nessa teoria maluca que ele mesmo criou. E não teve jeito, o Clarencio teve que sair correndo dali porque aquele fantasma começou a perseguir ele, e um monte de suposto fantasma começaram a invadir aquele lugar. Estavam até parecendo inclusive zumbis. Eu lembro que mais cedo o Clarencio tinha falado que ele não tem medo de nada, é ele que põe medo. Como ele estava muito assustado com aquela situação, ele tentou se convencer disso. Não é ele que tem medo, e sim ele que coloca medo. E ele vai pra cima do suposto fantasma e começa a bater nele. Essa cena inclusive ela foi bem engraçada. O que na verdade não era um fantasma que estava por baixo do lençol, e sim um senhor que estava querendo pregar uma peça em todo mundo. Ele estava só fingindo ser o fantasma, porque na verdade aquela casa não tá abandonada e nem uma casa. E esse senhor estava se divertindo pegando uma peça em todo mundo. Inclusive ele sabia fazer efeitos sonoros com a boca. Então no fim acabou descobrindo que na verdade ele não tinha fantasma, ou Homem-Rato como o Sumo achava. Quer dizer, sobre isso mais ou menos. Quando o Sumo falou isso, todo mundo começou a cochichar. E é quando a enfermeira acaba falando que existe sim um Homem-Rato e ele é real. E a última cena é justamente dando uma prévia de que o Homem-Rato realmente existe. Apesar que não teve nada sobrenatural nesse episódio, foi surpreendente saber que o Homem-Rato realmente existe. A ideia do Sumo era pra ser uma teoria maluca, mas acabou sendo verdade. E olha que ninguém ali botava fé na teoria do Homem-Rato sem ser ele. Parecia algo que realmente o Sumo criou, mas era verdade. Vocês inclusive esperavam por essa? Deixem nos comentários que eu quero saber, beleza? E agora vamos pro próximo momento em Clarencio, que ele foi o episódio 12 da 4ª temporada, com o título Pesadelo da Rua Aberdale, A Vingança do Equilibrado, que assim como outros episódios de sonho que acontecem em Clarencio, esse aqui acabou sendo estranho como qualquer outro. E até posso considerar ele um pouco pior, mas daqui a pouco vocês vão entender. Mas claro, se você tá gostando do vídeo até aqui, então deixa o like aí que é pra ajudar, beleza? E esse episódio ele começa até parecendo que ia ser um outro episódio normal, só que ele vai ficando bastante pesado no decorrer dele, porque pelo que tudo indica, era dia de Halloween, e o Clarencio, ele queria sair pra pegar doces, mas o Xandão fala que não era um bom momento, porque já era quase 1 da manhã, e a mãe dele ia ficar chateada se ele saísse uma hora dessas. E ele tá certo, porque o Clarencio é só uma criança, ele não poderia sair assim no meio da noite. Mas foi então que o Clarencio acaba falando de um portal de abóbora, e ela funciona da seguinte maneira: se uma pessoa colocar o rosto naquela abóbora e a outra pessoa colocar o rosto do outro lado, eles conectam uma pessoa com a outra. Ou seja, isso faz o Clarencio conseguir entrar no sonho dessa pessoa. Eu sei, isso parece muita viagem pela forma como o Clarencio fala, só que ele fala que foi uma coisa que ele mesmo criou, mas foi dentro do seu próprio sonho. E lembre-se dessa abóbora, porque ela vai ser relevante pro decorrer desse vídeo. A gente tem que fazer o portal de abóbora. Você olha de um lado, eu olho do outro, e aí a gente vê os pensamentos um do outro. Só que depois que o Clarencio fala isso, ninguém acreditou nele, né? Até porque é só uma criança. Então eles foram comer doce, só que depois disso eles acabaram pegando
pegando no sono. E é nesse instante, inclusive, que o Clarence acaba acordando, mas dentro do sonho. E tinha um porco dentro do sonho dele, olhando pela janela, que me dava um pouco de medo. Mas o Clarence acabou acordando bem na hora e ele percebe que tudo aquilo era só um sonho. E ele até tenta reforçar para si mesmo que sonhos não são reais. Só que quando ele acabou acordando, todo mundo já estava dormindo. Então ele resolveu testar aquilo que ele falou antes sobre a abóbora, de conectar duas pessoas através do sonho. Então ele acaba tentando entrar no sonho do Shadão e o pior de tudo é que realmente funciona. O fato dele conseguir conectar a abóbora com o Shadão, ele entra no sonho dele de verdade. Só que a parte engraçada disso é que o Shadão não estava tendo um sonho, e sim um pesadelo. E o pior é que não era nenhum pesadelo muito pesado, tipo perseguir por um monstro ou sei lá o que. Ele só estava tendo um pesadelo que estava sendo CLT. O que isso tá acontecendo? Ah, não, eu não quero isso. Isso é horrível, Trabalhar realmente é uma coisa que ele não gosta. Só que esse sonho do Shadão começou a ficar estranho quando uma gosma rosa apareceu. E ele acaba sumindo dentro do próprio sonho, tipo, do nada. E eu sei que nada disso fez sentido, mas como o Clarencio tá dentro de um sonho, dá pra entender. O problema é que com o susto do sonho, o Clarencio acabou acordando. Só que quando ele tá lúcido, o Shadão não tá mais lá, o que é bem estranho. Ele até pensou que o Shadão tinha ido no banheiro, então ele ficou tranquilo por isso. Só que quando ele olha ao redor, o Guiller também tava tendo pesadelo. Então o Clarencio aproveitou essa oportunidade para tentar salvar ele. O Clarencio, ele não tinha feito por mal, ele só queria entrar no sonho dele para avisar que ele estava em um pesadelo. Então ele acabou fazendo a mesma coisa, que é conectar com o Guiller através da abóbora. E até que o Clarencio acabou conseguindo, ele avisa que ele estava dentro de um sonho. Oi, Guiller, tudo bem? Isso é só um sonho enorme, relaxa. Ele tirou a escuridão que estava envolvendo o sonho dele, então o Guiller continuou se divertindo ali pescando no sonho. E realmente ele estava mais feliz, ao contrário de antes do Clarencio ajudar ele. Só que o problema é que assim como no sonho do Shadão ficou estranho, o do Guiller ficou estranho também do nada. O peixe que ele tinha pescado começou a vomitar uma gosma rosa, muito idêntica que apareceu no sonho do Shadão também, que no momento que aquilo apareceu do nada, o Guiller simplesmente sumiu. Ele acabou inclusive primeiro sendo arrastado pro fundo da água, e parece que ele não conseguia sair, e vocês sabem que ele não é muito de falar. Só que esse sonho foi tão bizarro que ele chegou até a gritar de desespero. Olha, você pode falar comigo, porque somos amigos. E por esse susto, o Clarencio acabou acordando bem na hora e ele percebeu uma coisa. Assim como o Shadão, ele também tinha sumido. Eu só achei engraçado que o Clarencio também pensou que ele tinha ido no banheiro. Só que não fazia tanto sentido porque o Shadão já estaria lá, o que seria bem estranho os dois juntos no banheiro. Só que mesmo assim, por via das dúvidas, o Clarencio foi conferir se tinha alguém no banheiro. Mas realmente ele acabou não encontrando ninguém. O problema é que o Clarencio não conseguiu nem arrumar tempo para ir procurar por eles. Porque nesse instante ele acabou percebendo que a Mavis também estava tendo pesadelo e assim como os outros, ele também queria ajudar. Mesmo que o Clarencio esteja agindo na melhor das intenções, dando errado 2 vezes, fazer isso de novo não é uma boa ideia. Eu acho que ele nem deveria fazer isso de novo com a Mavis. Só que o Clarencio, ele nem percebeu isso, ele só queria ajudar a Mavis também. E ele acaba fazendo a mesma coisa, que é querer entrar no sonho dela. Mas quando ele faz isso, ele consegue entrar no sonho da Mavis, nada faz sentido também. Eles estavam falando em uma língua que simplesmente não dá pra entender nada. Até as outras pessoas falavam de uma forma que também não faz sentido. Oi, Mavis. E pra piorar ainda mais nesse instante, a Mavis acabou cuspindo uma gosma rosa, igual apareceu no sonho do Shadão e também no sonho do Guiller. E é então que descobrimos nesse momento que essa gosma fazia parte de um vilão. E ele é chamado de O Equilibrado, que inclusive é o nome do episódio. E eu tenho que dizer que esse cara, ele é um tanto quanto assustador. Ele tem a aparência de um Clarencio mais velho, só que do mal, e muito mais feio. Só que quando esse Equilibrado aparece, o Clarencio acabou notando uma coisa. Tanto o Shadão quanto o Guiller estavam presos dentro do estômago dele. Ou seja, ele sequestrou dois e acabou arrastando para dentro da barriga dele. E ele fez algo muito semelhante ao filme de terror clássico, no qual ele ataca as pessoas através de um sonho. E para completar a situação, o Equilibrado pegou a Mavis também, que nesse instante o Clarencio acabou acordando e não tinha mais ninguém ali. Apesar que agora ele sabe quem é o culpado, então ele pode salvar todo mundo. Mas como não tinha mais ninguém para ele conseguir entrar no sonho dessa pessoa, agora ele vai ter que sonhar para entrar no próprio sonho. Ele tem que de alguma forma dormir para ele conseguir salvar todo mundo. E a ideia que o Clarencio teve para entrar no próprio sonho foi usar um espelho. Apesar que demorou bastante para ele conseguir dormir, mas quando ele finalmente consegue, ele vê um rosto familiar, que no caso o Jeremy aparece de novo, que daqui a pouco inclusive eu falo um pouco mais sobre esse personagem. Só que o Jeremy acaba achando que o Equilibrado, ele tá sugando a energia das pessoas através dos sonhos, e o Clarencio, ele tinha que parar ele mais uma vez, que inclusive ele sabe que tá em um sonho lúcido. E pra quem não sabe o que é um sonho lúcido, eu falei em um outro vídeo que eu vou deixar aí no comentário fixado pra você ver depois. Confira lá depois que ver esse vídeo, porque ele tá muito bom também. E o Clarencio, ele até sabe que tá sonhando,
sonhando, mas ele não consegue controlar o próprio sonho. Como faz tempo que ele não viu o Jeremy, ele até esqueceu disso. Então ele teve que treinar o Clarencio mais uma vez para ele conseguir controlar o próprio sonho. Então ele começa um treinamento dentro do sonho dele para fazer essa coisa. E o que eu acho engraçado é que o Jeremy ele tá sempre tomando café. Só que depois que ele consegue treinar o Clarencio depois de muito treino, ele tá pronto para enfrentar o Equilibrado, e na realidade, nem precisou do Clarencio ir atrás do Equilibrado, porque foi ele que veio atrás dele. E nesse instante, ele tem pouco tempo para salvar o pessoal, porque até o Jeremy foi pegado também. Então começou uma batalha entre o Equilibrado e o Clarencio. Apesar que o Clarencio não pensou muito nisso, ele poderia fazer qualquer coisa, porque no fim das contas, ele tá tendo um sonho lúcido. Ele sabe que tá sonhando e que pode fazer o que quiser. E é exatamente isso que o Jeremy acabou falando. Então o Clarencio começou a perceber que ele não precisa temer a nada, e sim só controlar o próprio sonho. E o Equilibrado, ele começou a lançar uma gosma rosa no Clarencio, igual que ele estava aparecendo anteriormente nos sonhos, como se fosse um canhão para acertar ele, o que consequentemente fez o Clarencio ser pego por ele não aguentar tanto essa batalha. E na verdade isso acabou nem sendo tão ruim assim, porque o Clarencio, por incrível que pareça, ele tinha um plano. Como ele sabe que ele tá sonhando e pode fazer o que quiser, então nesse instante ele fez uma fechadura na parede e criou uma chave com o próprio braço, para conseguir inclusive sair daquele lugar. Eu só achei engraçado que a parte que ele fez isso foi a de trás do Equilibrado. Para! O que estão fazendo aí atrás? Isso é particular! Foi a saída perfeita para a situação. E depois disso, eles tentam converter o Equilibrado, ao invés dele provocar pesadelo nas pessoas, ele deveria abraçar as pessoas. É quando eles venceram o Equilibrado simplesmente só tratando ele bem. Essa foi a saída perfeita para aquela situação. E apesar que eles conseguiram vencer o Equilibrado, todos somem de novo. Isso porque o Clarencio, ele estava perto de acordar e o Jeremy fala que estava sem tempo. Então o Clarencio acabou surpreendendo porque ele pergunta quando que ele vai ver o Jeremy de novo. E ele responde que ele só vai conseguir ver ele nos seus sonhos. O que fortalece ainda mais que o Jeremy, ele é fruto da imaginação do Clarencio, ao invés do irmão falecido dele que o pessoal fala por aí. Mas o Clarencio acabou acordando e conta do sonho que teve com todo mundo, o que me faz questionar se tudo aquilo realmente aconteceu, ou foi só o Clarencio sonhando dentro de outro sonho. Mas enfim, né, a mãe do Clarencio acabou aparecendo bem na hora e chama eles para um banquete de doces, que eles não aguentavam mais nada porque tava todo mundo cheio. Inclusive, dava até pra ver na boca deles porque tava todo mundo com a boca suja de doces. Mas eu acho que isso confirma que o Jeremy é só fruto da imaginação do Clarencio. Por isso que ele tem essa aparência e não porque ele é o falecido irmão dele, sabe? Só que esses episódios que falam de sonhos, eles geralmente são bem sinistros. O que você achou desse? Deixe aí nos comentários e vamos debater, beleza? E esses foram os 3 momentos que eu selecionei para esse vídeo dos mais assustadores em Clarencio. Mas eu garanto pra vocês que tem muitos outros. Então se vocês quiserem mais vídeos como esse por aqui, então comenta aí, eu quero, que é pra eu saber, beleza? E eu também quero a opinião de vocês, do qual vocês acharam mais assustadores. Tem algum que você acabou se identificando de alguma forma? Deixe nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.